O Brasil inteiro achou que Marcelo Rezende foi enganado por falsas promessas, mas a verdade oculta por trás da sua recusa à quimioterapia é muito mais profunda. 8 anos após sua partida, novos detalhes provam que o maior investigador da TV brasileira não foi uma vítima cega da fé, mas o arquiteto de seu próprio fim. Enquanto o público e os médicos se desesperavam, Marcelo trancava as portas da sua mansão em Santana de Parnaíba para executar um plano deliberado, manter sua dignidade intocada, recusando-se a ver seu corpo destruído pela ciência. Porque um homem que desmascarou tantos farsantes decidiu que a quimioterapia era sua inimiga? Esta é a investigação definitiva sobre o direito de um homem decidir como quer partir, rejeitando os protocolos do Hospital Albert Einstein. Se você quer a verdade que ninguém conta, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e se Marcelo estava certo em preferir a qualidade de seus últimos dias à tortura de um tratamento sem garantias. O diagnóstico de câncer agressivo no pâncreas e no fígado, anunciado em maio de 2017 no Domingo Espetacular, disparou um cronômetro mortal na Record TV. A versão oficial dizia que Marcelo Rezende havia sido manipulado ao abandonar a quimioterapia convencional. Contudo, arquivos internos provam o oposto. Marcelo tomou uma decisão consciente baseada na preservação de sua autonomia. Ele já havia visto colegas definharem sobre o efeito de medicamentos oncológicos e determinou que seu corpo não passaria por aquela degradação pública. Como um homem habituado a comandar, aceitaria o papel de paciente fragilizado em uma UTI. A Sociedade Brasileira de Oncologia classificou a desistência do jornalista após apenas uma sessão química como um erro fatal. Nos bastidores do Hospital Albert Einstein, a junta médica tentou argumentar que o protocolo tradicional era a sua única chance de sobrevida. Rezende rechaçou os apelos com rispidez, afirmando que a medicina convencional destrói o homem antes de matar a doença. Ele não estava em negação sobre a gravidade do tumor, ele simplesmente escolheu, com base em seu livre-arbítrio, viver com qualidade até onde o organismo aguentasse, em vez de prolongar o sofrimento em aparelhos. A reação de amigos gerou um clima de Guerra Fria. O apresentador Milton Neves e o cantor latino lideraram apelos públicos nas redes sociais, implorando para que o comandante retornasse ao hospital em São Paulo. Milton Neves publicou que a ciência era o caminho, mas Marcelo permaneceu irredutível em seu refúgio. Ele considerava a insistência uma intromissão em sua soberania pessoal. Rezende blindou seu círculo de convivência, permitindo apenas que a namorada, Luciana Lacerda, e o amigo Geraldo Luiz participassem de sua rotina. O que o público via como desespero era a execução de um plano pessoal de dignidade. A dieta cetogênica do Dr. Lair Ribeiro passou a nortear os dias finais do jornalista. O método, focado na eliminação de carboidratos, foi adotado por Marcelo como uma alternativa de controle, não como promessa milagrosa. Ele encontrou nessa abordagem uma forma de manter-se ativo, algo que a medicina tradicional lhe retiraria. Geraldo Luiz testemunhou a determinação de um homem que preferia o desgaste do jejum à invalidez provocada pela quimioterapia. Será que a sociedade tem o direito de rotular como erro a escolha de um paciente terminal que prioriza o bem-estar? Os vídeos que o jornalista fazia em 2017 afirmando que a cura estava a caminho não eram delírios, mas a postura de um comunicador que se recusava a demonstrar vulnerabilidade. Ao dar as costas para a oncologia, o apresentador do Cidade Alerta sabia os riscos e assumiu o preço de sua decisão. A grande reviravolta que a história omitiu é que a verdadeira batalha de Marcelo não foi contra o câncer, mas para impedir que o sistema médico assumisse as rédeas de seus últimos instantes de vida. Antes do Cidade Alerta, Marcelo Luiz Rezende Fernandes viveu uma realidade ignorada. Carioca de classe média baixa, o jovem adotou na adolescência um estilo de vida desprendido. Ele viveu como hippie em uma comunidade na Bahia, sobrevivendo da venda de artesanatos nas praias. Ele não tinha expectativas de riqueza, relatam fontes sobre o futuro comunicador de elite naquele período de liberdade nas areias baianas.
A sua mentalidade desapegada e avessa às convenções sociais nasceu nessa época de isolamento. A virada aconteceu aos 17 anos, em 1969. Por intermédio de um primo, Marcelo entrou na redação do Jornal dos Esportes, no Rio de Janeiro. O início foi amargo, foi desacreditado pelo chefe e durou menos de um ano. Mas a rejeição serviu de combustível para sua ambição, impulsionando-o a ingressar em 1972 na Rádio Globo, onde lapidou seu faro investigativo. O jovem que vendia colares descobria que sua voz firme tinha o poder de mobilizar a opinião pública. Sua ascensão foi meteórica. Após passar pelo jornal O Globo e revista Placar, Marcelo chegou à TV Globo em 1987. No início atuou no Globo Esporte, mas sua vocação para a denúncia falou mais alto. Foi nesse cenário de tensão que encontrou o palco ideal para sua forte personalidade e, em 1999, assumiu o comando do icônico Linha Direta, transformando o programa em um fenômeno de audiência e uma ferramenta real de combate à impunidade. A autoridade de Rezende gerou perigos. Seu nome foi citado em tom de ameaça por supostos integrantes do PCC na entrevista forjada do programa de Gugu Liberato, em 2003. Marcelo nunca recuou diante de intimidações nas emissoras por onde passou, como Band e Rede TV. Essa resistência férrea foi a mesma característica que o faria ignorar os protocolos médicos. Ele sempre foi o dono de sua própria verdade, custasse o que custasse para sua integridade. O sucesso trouxe fama e uma fortuna de 12 milhões de reais, mas moldou um homem centralizador nos bastidores. Douglas Tavolaro, ex-diretor da Record TV, relatou episódios em que Marcelo socava mesas para garantir sua soberania. Esse temperamento indomável e avesso a ordens definiu o auge de sua carreira em 2017. Marcelo decidiu enfrentar a morte com a mesma soberba com que peitava a cúpula da televisão brasileira. O falecimento de Marcelo Rezende em setembro de 2017 não trouxe paz. Ao contrário, deu início a um dos embates familiares mais ruidosos da televisão. De um lado, os 5 filhos do apresentador, liderados por Diego Esteves. Do outro, Luciana Lacerda, a companheira que morava com o jornalista e esteve ao seu lado durante o martírio do câncer. O que era um luto nacional transformou-se em uma disputa pública de narrativas, onde a lealdade e o interesse financeiro foram postos à prova diante das câmeras de todo o Brasil. Luciana Lacerda quebrou o silêncio anos depois, no programa Fofocalizando. Segundo seu relato, o tratamento recebido pela família após a morte de Marcelo foi implacável. Ela alega que, poucas horas após o sepultamento, as fechaduras da mansão foram trocadas, impedindo-a de retirar até seus pertences pessoais. Luciana afirmou ter sido barrada no hospital por ordens diretas dos filhos. "Eu não queria um tostão, só queria ele aqui", desabafou, pintando um cenário de exclusão deliberada e humilhação pública. A resposta da família veio em tom de indignação no Conexão Repórter, com Roberto Cabrini. Os filhos negaram veementemente as acusações de maus-tratos. Diego Esteves afirmou que a família sempre foi grata pelo cuidado de Luciana, mas que a saída dela da casa foi uma decisão própria. Para os herdeiros, a narrativa de Luciana era uma distorção motivada pela busca de exposição na mídia. O que realmente aconteceu naquelas últimas 48 horas de vida do jornalista nos bastidores do hospital? A tensão também envolveu o apresentador Geraldo Luiz, o amigo mais íntimo. O falecimento de Marcelo Rezende em setembro de 2017 não trouxe paz. Ao contrário, deu início a um dos embates familiares mais ruidosos da televisão. De um lado, os 5 filhos do apresentador, liderados por Diego Esteves. Do outro, Luciana Lacerda, a companheira que morava com o jornalista e esteve ao seu lado durante o martírio do câncer. O que era um luto nacional transformou-se em uma disputa pública de narrativas, onde a lealdade e o interesse financeiro foram postos à prova diante das câmeras de todo o Brasil. Luciana Lacerda quebrou o silêncio anos depois, no programa Fofocalizando. Segundo seu relato, o tratamento recebido pela família após a morte de Marcelo foi implacável. Ela alega que, poucas horas após o sepultamento, as fechaduras da mansão foram trocadas, impedindo-a de retirar até seus pertences pessoais. Luciana afirmou ter sido barrada no hospital por ordens diretas dos filhos.
Eu não queria um tostão, só queria ele aqui, desabafou, pintando um cenário de exclusão deliberada e humilhação pública. A resposta da família veio em tom de indignação no Conexão Repórter, com Roberto Cabrini. Os filhos negaram veementemente as acusações de maus-tratos. Diego Esteves afirmou que a família sempre foi grata pelo cuidado de Luciana, mas que a saída dela da casa foi uma decisão própria. Para os herdeiros, a narrativa de Luciana era uma distorção motivada pela busca de exposição na mídia. O que realmente aconteceu naquelas últimas 48 horas de vida do jornalista nos bastidores do hospital? A tensão também envolveu o apresentador Geraldo Luiz, o amigo mais íntimo de Marcelo. Luciana alegou que até Geraldo foi alvo de restrições por parte da família por apoiar o casal. Enquanto isso, fotos de Marcelo e Luciana eram apagadas do perfil oficial do jornalista, numa tentativa de limpar sua imagem de qualquer influência externa. Esse apagamento digital foi visto por seguidores como prova de que a guerra interna era profunda e motivada por ressentimentos antigos. Esse conflito não era apenas sobre afeto, mas sobre o controle de um legado de 12 milhões de reais. Cada movimento de Luciana era visto com desconfiança pelos filhos, enquanto cada atitude dos herdeiros era lida como ganância pela ex-companheira. Marcelo, que mediou tantos conflitos no Cidade Alerta, partiu deixando sua própria casa em chamas. Mas o que realmente incomodava os herdeiros? A influência de Luciana na recusa do tratamento médico ou a defesa do patrimônio familiar? Embora o público conhecesse o Marcelo Rezende carismático que brincava com o percussionista Percival de Souza e criava apelidos hilários, os bastidores da Record TV revelavam uma face bem mais complexa. Marcelo era um profissional de extremos. Sua genialidade na comunicação era acompanhada por um temperamento explosivo e uma exigência que ultrapassava os limites profissionais. Ele não aceitava menos do que a perfeição e usava sua autoridade para moldar o programa à sua vontade, custasse o que custasse para a harmonia da equipe de produção. Um dos episódios mais tensos foi revelado por Douglas Tavolaro, ex-diretor de jornalismo da emissora, em sua biografia. Marcelo, ao descobrir que o tempo do Cidade Alerta seria reduzido para acomodar uma nova grade de programação, não buscou o diálogo diplomático. Ele invadiu uma reunião da alta cúpula, gritando que não aceitaria cortes e que seu papel era entregar audiência. No auge da fúria, o jornalista chegou a socar a mesa com tamanha força que o clima de terror se instalou na sala, deixando claro que no seu território ele era a lei. Essa agressividade, contudo, era o reflexo de um homem que se sentia constantemente sitiado pela pressão de manter índices de audiência astronômicos. Marcelo sabia que o sucesso do programa dependia exclusivamente de sua performance diária e, por isso, exigia lealdade absoluta de seus subordinados. Nos bastidores, dizia-se que Marcelo, se não aprovasse a postura de um produtor, a carreira daquela pessoa na emissora estava sentenciada. Ou você está comigo ou está contra mim, era um mantra que ele carregava na vida profissional e pessoal. Curiosamente, essa mesma intensidade alimentava sua amizade com José Luiz da Atena. Embora as emissoras tentassem vender uma rivalidade sangrenta entre os comandantes do jornalismo policial da Band e da Record, a verdade era a oposta. Eles eram amigos íntimos que trocavam confidências sobre a solidão do topo da carreira. Datena foi um dos poucos a quem Marcelo permitiu ver sua vulnerabilidade. A agressividade de Marcelo era uma armadura. Por trás dos socos na mesa, havia um homem que temia perder o controle sobre o seu destino. No final das contas, esse temperamento explosivo garantiu a autenticidade que o povo tanto amava. Ele não era um robô de teleprompter, mas um homem visceral. Essa mesma teimosia que o fez peitar diretores de televisão foi a que o impediu de ouvir os oncologistas do Hospital Albert Einstein. Marcelo acreditava que poderia vencer o câncer no grito, da mesma forma que vencia as discussões na redação. O comandante morreu como viveu, ditando as regras de um jogo onde, infelizmente, o adversário não aceitava negociações. O abandono da medicina tradicional por Marcelo Rezende tem um nome central nos bastidores: a dieta cetogênica, fundamentada pelas teorias do doutor Lair Ribeiro. O método partia da premissa de que o câncer se alimenta de glicose e que, ao cortar radicalmente carboidratos e açúcares, seria possível matar o tumor de fome. Para Marcelo, isso não era apenas um regime, mas uma tábua de salvação biológica.
Ele acreditava ter encontrado o código secreto da cura, algo que a indústria farmacêutica estaria tentando esconder do grande público. A influência de Lair Ribeiro sobre o jornalista foi profunda naquela fase. Relatos da época apontam que Marcelo via no médico um visionário, alguém que desafiava o sistema tradicional. Enquanto o Conselho Regional de Medicina e a Sociedade Brasileira de Oncologia alertavam para o perigo de abandonar a quimioterapia em um câncer de pâncreas, Rezende seguia para retiros, focados na chamada autocura. O tratamento incluía suplementações específicas e uma disciplina alimentar férrea, que Marcelo compartilhava com orgulho em suas redes sociais. Entretanto, o que parecia ser uma jornada de convicção era, na verdade, um caminho sem retorno. A ciência é categórica. Embora a alimentação auxilie no tratamento oncológico, ela jamais substitui a intervenção química em tumores agressivos. O apresentador Geraldo Luiz revelou ter acompanhado o amigo em encontros privados com o Dr. Lair Ribeiro, e o clima era de total confiança. Geraldo, que chegou a ser criticado, rebateu as acusações, afirmando que tentou levar Marcelo à quimioterapia, mas ouviu uma frase definitiva: ou você está comigo, ou não está. A polêmica atingiu o ápice quando o estado de saúde de Marcelo piorou drasticamente. A dieta, que prometia paralisar a doença, não impediu o avanço da metástase. O pâncreas é um órgão silencioso e letal, e cada dia longe do tratamento convencional reduzia drasticamente sua expectativa de vida. O Dr. Lair Ribeiro, por sua vez, sempre negou em declarações oficiais ter orientado Marcelo a abandonar a quimioterapia, afirmando que suas recomendações eram estritamente complementares à medicina tradicional. No fim das contas, a escolha de Marcelo tornou-se um estudo de caso sobre a vulnerabilidade humana diante do medo da morte. O homem que desvendava fraudes em rede nacional acabou seduzido por uma promessa de cura sem evidências clínicas científicas. O verdadeiro documento dessa fase final não está em papéis assinados, mas nas últimas postagens de Marcelo no ano de 2017, onde lhe insistia que a vitória estava próxima, demonstrando que preferiu a esperança alternativa ao doloroso realismo dos hospitais. As revelações mais pesadas sobre os últimos suspiros de Marcelo Rezende não vieram de laudos médicos, mas de uma denúncia de isolamento emocional. Luciana Marcerda afirma que nos dias que antecederam a morte do jornalista, em setembro de 2017, ela foi sistematicamente afastada por uma barreira formada pelos herdeiros. A denúncia é grave. Luciana alega que enquanto Marcelo definhava em uma cama do Hospital Albert Einstein, ordens expressas na recepção impediam sua entrada. Ela era a mulher que cuidava dele na intimidade da mansão, mas no hospital foi tratada como uma estranha indesejada. A denúncia de Luciana ganha contornos dramáticos ao envolver o apresentador Geraldo Luiz. Segundo ela, o comandante do Domingo Show também enfrentou severas restrições para acessar o quarto do amigo nos momentos críticos. A acusação sugere que houve uma estratégia de blindagem para que ninguém fora do círculo consanguíneo tivesse influência sobre o jornalista na reta final. Eu chegava na porta e diziam que eu não tinha autorização, relatou Luciana em depoimento público, expondo o trauma de ter sido privada de uma despedida digna. A suspeita levantada por críticos e pela própria ex-companheira é que os filhos temiam que Marcelo, em um último ato de vontade, pudesse oficializar a união estável ou alterar a divisão de seu patrimônio de 12 milhões de reais. O medo de uma herdeira de última hora teria transformado o corredor do hospital em um campo de batalha jurídico silencioso. Os filhos negam veementemente, alegando em notas oficiais que o isolamento era uma estrita necessidade médica recomendada pela equipe de saúde diante da fragilidade extrema do pai. A denúncia também expõe o lado cruel do pós-morte imediato. Luciana afirma que enquanto chorava a perda do companheiro, foi avisada de que não deveria mais retornar à casa onde morava com ele. O bloqueio físico no hospital se transformou em bloqueio patrimonial em tempo recorde. Esse relato de desamparo chocou o público, que viu a mulher apresentada por Marcelo como seu porto seguro ser descartada pela família, assim que o comandante não podia mais protegê-la com sua autoridade. O impacto dessa denúncia ecoa até hoje nas redes sociais de Diego Esteves e dos outros filhos, que são frequentemente cobrados por seguidores de Rezende. A verdade sobre o bloqueio hospitalar
permanece em uma zona cinza entre o protocolo médico de visitas e a guerra por poder financeiro. O fato é que Marcelo Rezende, o homem que sempre teve a palavra final e controlava as massas pela TV, passou seus últimos momentos em um ambiente de silêncio forçado e portas trancadas, longe da mulher que escolhera. A morte de Marcelo Rezende abriu a caixa de Pandora de um patrimônio avaliado em 12 milhões de reais. O espólio incluía uma mansão cinematográfica em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, carros importados e investimentos vultosos. No entanto, a divisão desse império não foi simples. Por determinação da Justiça, o inventário ficou bloqueado até 2020, ano em que a filha caçula do jornalista atingiu a maioridade legal. Durante esses 3 anos de espera, o nome de Rezende, antes sinônimo de sucesso, passou a frequentar as páginas de processos judiciais e dívidas acumuladas. Diego Esteves, filho de Marcelo e também jornalista, assumiu o papel de inventariante. Ele herdou a difícil missão de gerir os bens enquanto enfrentava processos que surgiram como fantasmas do passado. Um dos casos mais emblemáticos foi uma ação de 2015, movida por um homem que alegou ter sido prejudicado por uma reportagem do Cidade Alerta. A Justiça condenou o espólio a pagar indenizações que corroeram parte da liquidez deixada pelo apresentador. A herança, que parecia uma bênção, tornou-se um fardo administrativo pesado para os herdeiros. Além das dívidas cíveis, um embate institucional chocou o mercado. A Igreja Universal do Reino de Deus entrou no radar da disputa. Diego Esteves chegou a sugerir publicamente que houve pressões da instituição sobre o pai em seus momentos de fragilidade, o que gerou uma resposta imediata e agressiva do departamento jurídico da Igreja, com notificações e ameaças de processos por calúnia. A relação de Marcelo com a emissora e, por extensão, com a liderança religiosa, terminou em um campo minado de acusações que mancharam o luto da família. Evitando especulações, os fatos mostram que Luciana Lacerda permaneceu oficialmente fora da partilha de bens. Sem um documento de união estável formalizado, ela não teve direito legal aos bens imóveis ou às contas bancárias. Luciana revelou que tudo o que possui de Marcelo foram presentes dados em vida, como joias e objetos de uso pessoal. A consequência direta disso foi o seu isolamento financeiro total em relação à fortuna do ex-companheiro, que a obrigou a buscar novas formas de trabalho para se sustentar. O destino final dos 12 milhões de reais permanece sob segredo de justiça. Sabe-se que imóveis foram colocados à venda para quitar débitos e dividir os quinhões entre os 5 filhos. A maior consequência, porém, não foi financeira, mas reputacional. O nome de Marcelo Rezende ficou atrelado a uma guerra por dinheiro, algo que o comandante sempre abominou em suas críticas sociais. O capítulo da herança é a prova de que, na ausência do líder, a estrutura que ele construiu ruiu sob o peso das disputas judiciais. A partida de Marcelo Rezende provocou uma comoção nacional que poucas vezes se viu no jornalismo brasileiro. O público, que o acompanhava fielmente todas as tardes, reagiu com uma mistura de luto e indignação pelas circunstâncias de sua morte. Nas redes sociais, milhares de fãs manifestaram dor, mas também iniciaram um verdadeiro tribunal digital. O foco das críticas dividia-se entre os filhos, acusados por internautas de isolarem o pai, e o círculo de amigos, que permitiu o abandono do tratamento médico convencional, gerando debates inflamados em todas as plataformas. No meio desse turbilhão, a voz de José Luiz da Atena ecoou com uma força singular. Embora as emissoras alimentassem uma rivalidade pública entre o Cidade Alerta e o Brasil Urgente, a reação de Datena revelou a profundidade da amizade real entre os dois. Visivelmente abalado, Datena quebrou protocolos corporativos e prestou homenagens emocionadas na Band, expondo que, por trás das câmeras, eles eram confidentes. A reação pública de Datena humanizou a figura de Marcelo e serviu como um escudo contra as especulações mais maldosas daquele período. Entretanto, a reação dos fãs também foi marcada por um questionamento ético severo sobre o exemplo deixado. Muitos espectadores sentiram-se desorientados por sua decisão de seguir métodos alternativos. Grupos de apoio a pacientes com câncer debateram exaustivamente o perigo da influência de Marcelo sobre outras pessoas doentes. O grande receio social era de que seu exemplo incentivasse o abandono da medicina,
Essa reação pública transformou a morte do jornalista em um debate de saúde coletiva, onde a soberania individual e a ciência colidiram de frente. Os comentários em vídeos e matérias da época mostram que, para o povo, o estilo de Marcelo era considerado insubstituível. Não tem outro igual, repetiam os fãs de forma incessante nas redes. Essa adoração dificultou a aceitação da nova fase do programa policial. A reação do público foi de rejeição imediata a qualquer tentativa de substituição que tentasse emular os trejeitos do falecido jornalista. O telespectador assumiu o papel de guardião da memória do comandante, atacando qualquer narrativa que desonrasse sua história. Por fim, a reação pública consolidou Marcelo como um símbolo da própria teimosia e do livre-arbítrio. O clamor das ruas pedia respostas, não contra um criminoso, mas contra o destino que levou um homem tão vital de forma tão rápida. As homenagens de colegas como Luiz Bach e Percival de Souza alimentaram o sentimento de que um ciclo de ouro da televisão havia se encerrado. O capítulo da reação pública provou que, enquanto a família disputava os bens materiais, o povo de casa já havia herdado o carisma do apresentador. 8 anos após a partida do comandante, as peças do tabuleiro se moveram de forma definitiva. Luciana Lacerda hoje é uma mulher completamente transformada. Superada a depressão profunda que a abateu após 2017, ela se consolidou como influenciadora de estilo de vida e atleta de futevôlei. Em suas redes sociais, o tom de mágoa deu lugar à resiliência. Luciana vive um novo relacionamento e afirma que sua inteligência foi o que permitiu reconstruir sua história do zero sem depender de um tostão da herança que gerou discórdia. Do lado dos herdeiros, Diego Esteves seguiu os passos do pai no jornalismo, mantendo vivo o sobrenome na mídia, inclusive com passagens pela TV argentina e brasileira. Em 2026, a poeira das brigas judiciais baixou, mas a relação com Luciana permanece inexistente. A mansão em Santana de Parnaíba, que foi o epicentro das brigas por fechaduras trocadas, não pertence mais à família, tendo sido um dos ativos negociados para liquidar o inventário e as dívidas que se arrastaram por quase uma década. A medicina e a ciência também usaram o caso de Marcelo como exemplo pedagógico. Em congressos recentes de oncologia, a trajetória de Rezende é citada para ilustrar a importância do suporte psicológico para pacientes terminais. A chamada dieta do Dr. Lair Ribeiro perdeu força diante de novas regulamentações que restringem promessas de cura sem base clínica. O legado negativo da recusa do tratamento tornou-se uma lição amarga sobre os limites da soberania individual quando ela ignora a biologia. Geraldo Luiz, que enfrentou críticas pesadas por sua proximidade com Marcelo naquela fase, hoje fala abertamente sobre o arrependimento de não ter sido mais incisivo para levar o amigo ao hospital. Em entrevistas recentes, Geraldo destaca a solidão que Marcelo sentia, apesar da imensa fama. A amizade, que parecia inequebrável, foi testada pelo silêncio e pela morte, deixando no apresentador uma marca de melancolia. Ele e Luciana mantêm o respeito mútuo, unidos pela experiência de terem sido os escolhidos de Marcelo para o fim. Hoje, o nome de Marcelo Rezende é mais lembrado pelos bordões inovadores do que pelas polêmicas do inventário. O tempo cuidou de separar o profissional brilhante do homem teimoso que sucumbiu a uma escolha fatal. Em 2026, a verdade final é que ninguém saiu totalmente vencedor dessa guerra. A atualização mais recente é o silêncio. Os filhos e a ex-companheira seguem vidas paralelas, provando que nenhuma fortuna foi capaz de manter unida a estrutura que o comandante construiu. Ao cruzarmos todos esses dados desta investigação, a verdade final sobre Marcelo Rezende se revela não como um mistério médico, mas como uma tragédia de personalidade. Marcelo morreu como viveu, sob seus próprios termos, sem aceitar ordens de ninguém, nem mesmo da biologia. A verdade que muitos buscavam, se houve um culpado ou uma manipulação, esbarra na vontade férrea de um homem que preferiu manter o controle da sua narrativa até o último batimento cardíaco. Ele não foi uma vítima indefesa de tratamentos alternativos.
Ele foi o arquiteto da sua própria despedida, escolhendo a qualidade de vida em vez da sobrevida dolorosa dos hospitais. O veredito sobre a guerra familiar também é amargo. A análise dos fatos sugere que não houve vilões caricatos, mas sim uma falha catastrófica de comunicação e empatia em um momento de dor extrema. De um lado, filhos protegendo o patrimônio e o legado de um pai que sempre foi o pilar financeiro da família. Do outro, uma companheira, Luciana Lacerda, que buscava reconhecimento afetivo em um ambiente onde o luto foi atropelado pelas burocracias do inventário. A troca das fechaduras e o bloqueio no hospital foram os sintomas de uma família que desamorou no momento em que seu líder não estava mais lá. O legado de Marcelo para o jornalismo é inquestionável. Ele revolucionou a forma de contar histórias na TV, humanizou o crime e trouxe humor para onde só havia tragédia. No entanto, sua morte deixou uma lição de cautela. O método Rezende de enfrentar problemas, na base da imposição da vontade, funcionou para conquistar audiência e fortuna de 12 milhões de reais, mas falhou contra o câncer de pâncreas. Sua trajetória serve como um alerta sobre os perigos da autossuficiência e sobre como a fama pode criar uma bolha de isolamento perigosa nos momentos de maior vulnerabilidade. Hoje, ao olharmos para os vídeos de Marcelo nas redes sociais gravados em 2017, onde ele sorria e dizia que a cura estava próxima, enxergamos a fragilidade humana escondida atrás da máscara do comandante. Ele acreditou na própria invencibilidade que vendia na televisão brasileira. A verdade final é que Marcelo Rezende foi grande demais para os padrões comuns, mas humano demais para vencer as leis da natureza. A fortuna se dividiu entre processos, advogados e impostos, mas a voz dele pedindo para "corta para mim" continua ecoando na memória de um país inteiro. Encerrar esta investigação é entender que a vida de Marcelo foi o seu maior documentário, cheio de viradas e com um final que ninguém queria escrever. Se ele estivesse aqui hoje, possivelmente olharia para toda essa confusão entre filhos e namorada, daria um de seus sorrisos irônicos e diria que a vida é isso aí. No tribunal da história, Marcelo Rezende foi absolvido pelo público por seu talento, mas cobrado pelo tempo por sua teimosia. A porta se fechou para ele, mas o seu legado permanece escancarado para quem quiser aprender com sua coragem e com seus erros. Chegamos ao fim desta jornada investigativa sobre os bastidores reais e o direito de escolha do homem que mudou a cara da televisão brasileira. Marcelo Rezende partiu deixando saudade, mas sua decisão consciente de manter a dignidade até o fim provou que ele foi o único dono de seu próprio destino. Se esta investigação trouxe fatos novos e uma nova perspectiva para você, não saia sem deixar o seu like e inscrever-se no canal Vidas por Trás da Fama. A sua participação nos comentários é fundamental para nós. Diante de tudo o que foi revelado, você concorda que a escolha de Marcelo deve ser respeitada acima de qualquer julgamento médico ou familiar? Deixe sua opinião sincera aqui embaixo. Diga de qual cidade e país você está assistindo a este vídeo e compartilhe com quem respeita a memória do comandante. Eu sou o seu narrador investigativo. Corta pra mim e até a próxima!